Olá, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aqui hoje no 7º dia da nossa campanha, 21 dias de oração e jejum. Desejo que você esteja sendo muito abençoado, que Deus esteja falando ao seu coração. É interessante a gente observar que às vezes surgem situações que são difíceis. Elas vêm, elas se levantam, movimentos até contra as situações que nós almejamos, mas Deus sabe o que está fazendo. Muitas dessas coisas são levantadas para que possam ser ajustadas. Então Deus nos leva a consertar muitas coisas. Pense nisso, e pense nisso com muito carinho também, naquilo que Deus está fazendo. Não se desespere, não abandone, não chute o balde, não jogue tudo para o alto, mas mantenha-se firme, consciente, fique certo de que Deus vai fazer a obra dele na sua vida e fará grandes coisas, porque Ele ama você e Ele sabe da sua sinceridade, Ele sabe daquilo que você está desejando fazer, Ele sabe daquilo que você está colocando diante dele. Então, Deus sabe de todas as coisas, mesmo que passem momentos difíceis, mas se levantem, firmem-se na presença de Deus. Estejam conscientes de que Deus haverá de fazer grandes coisas. Nessa missão, nós precisamos pensar em nós, mas precisamos também pensar nas outras pessoas. Então, às vezes, damos preferência somente para nós. Sim, mas vamos parar e vamos pensar, seria esse o propósito de Deus? Não. A Bíblia diz que devemos dar preferência às outras pessoas, fazerem com que os outros se sintam muito bem. Então, cuidarmos disso. Veja o que diz Mateus, no capítulo 16, o versículo 25. Ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E vamos pensar que uma das coisas importantes que Deus tem colocado na nossa vida e que fazem parte desse andar com Deus, da causa de Deus, é amar pessoas. Por mais difíceis que elas sejam, por mais complicadas que elas sejam, outras são tão boas e passam por momentos difíceis, mas a orientação de Deus é que todas elas sejam vistas por nós como são vistas por Deus. Então devemos cuidar dessas pessoas, devemos dar preferência a essas pessoas, devemos dar oportunidade a estas pessoas e amar acima de qualquer coisa. Ensinar, mostrar o caminho, mostrar a verdade que é Deus para todas essas pessoas através do nosso testemunho. Muitas delas estão fazendo de tudo para nos verem longe, mas se estendermos as mãos, elas saberão que nós pertencemos ao Senhor. Diz aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Olha aqui a orientação da palavra de Deus para nós. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Quer dizer que nós precisamos pensar nas pessoas. Lembre-se que nós somos imitadores de Jesus e Ele foi levado à cruz no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu a sua vida por amor àqueles que nem o amavam também, e muitos ainda não o amam. Mas Jesus o amou primeiro, Jesus nos amou primeiro, Jesus tem colocado a nossa vida em lugares especiais no seu coração. A decisão de servir a Jesus é de cada um de nós. A decisão de também nos amar é de cada uma dessas pessoas com quem convivemos ou não, mas que fazemos para ela o bem. Então, vamos pensar nisso com muito carinho. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Às vezes isso é realmente muito difícil, mas é uma necessidade, não é? É uma coisa que acontece, dar honra a outros. Sabe, por exemplo, numa partida de futebol, você imagina que um jogador às vezes está chegando diante do gol e ele quer fazer o gol, mas tem o seu colega do lado e ele precisa dar o passe para que ele faça o gol.
puxa vida, eu não fiquei com a honra desse gol, eu dei essa honra para o fulano de tal. Tudo bem, ele fez o gol, foi honrado, foi exaltado, mas a sua honra também não foi apagada. A honra daquele jogador que deu aquele passe na hora certa não foi também deixada de lado. Pense nisso, você está sendo honrado por Deus quando honra as outras pessoas. Cuidem disso, vamos cuidar dessas questões, porque elas são do Senhor, é Deus quem as coloca em nossa vida. Eu vou concluir essa palavra de hoje dizendo para você o seguinte: evite competições entre você e uma outra pessoa, situações naturais da vida, sem competições. E há competições que não são saudáveis em seus relacionamentos. Você tenta ser melhor que os outros sempre. Então, tenha cuidado com isso. Outra coisa, elimine o orgulho da sua vida, tá? Elimine o orgulho. Não adianta a gente tentar fazer de qualquer jeito e vamos ter orgulho disso ou daquilo. Não, vamos pensar direitinho para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Aumente a consideração com as outras pessoas. Aumente a consideração e desenvolva isso com muita alegria no seu coração, de uma maneira bem bonita. Tá certo? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai querido, nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos. Eu quero te agradecer por esse momento e pedir a tua bênção, Deus, sobre todas as pessoas que participam desse momento. Te exaltamos, te damos graças e adoramos ao Senhor. Peço pela saúde, peço pela família e peço ao Senhor pelo trabalho, peço pelo lazer de cada um de nós. Toma a vida do teu povo em tuas mãos. Abençoa-os como tua igreja, como servos do Senhor. Te exaltamos orando no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, faça de você mais do que vencedor. E olha, firme no propósito, não desanime, não pare, vá em frente, mesmo que surjam algumas situações que tentem mexer com você para impedir você de continuar os seus 21 dias. Vamos em frente, nós seremos mais do que vencedores. Deus está conosco. Um grande abraço, Deus abençoe você pelo poder do nome de Jesus. Um abração, fiquem com Deus.